Boa tarde, irmãos da terceira idade IBC. Estamos no mês de setembro, com a graça e misericórdia do Senhor. Estamos ainda nos encontros virtuais e espero que no mês de novembro possamos estar agradecendo presencial na casa do Senhor as misericórdias e a graça de Deus conosco durante toda essa pandemia. Fui procurar curiosidades sobre a primavera, então eu vou ler para vocês o que eu encontrei. Dentre muitos nomes simbolicamente aplicados a Jesus Cristo na Bíblia, encontrei lírio dos vales e rosa de Saron, que são as duas mais lindas flores e perfumadas já vistas na terra. E nós somos chamados em diversas partes da Bíblia de flores, ou ainda, jardim de Deus. Portanto, devemos florescer e exalar o bom perfume no meio em que vivemos. Não esquecendo que todo lindo jardim precisa de irrigação, luz, adubação e podas. E um olhar carinhoso do seu jardineiro, que para nós são os olhos de Deus. Eu vou ler com vocês um versículo em Cânticos 2, 11 e 12. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves e a voz dos pássaros ouve-se em nossa terra. Portanto, com alegria, iremos ouvir hoje o pastor Natanael nos mostrando um pouco do seu ministério. Obrigado por todos aqueles que me ajudam a montar a programação e muito obrigado, pastor Natanael, por atender o meu pedido. Se manifestem no chat, no grupo, mostrando a sua opinião. Até o mês que vem. Mês do idoso. Teremos culto do idoso e programação do idoso. Era março de 2020. As ruas estavam vazias, as lojas fechadas. As pessoas não podiam mais sair. Mas a primavera não sabia. E as flores começaram a florir, o sol brilhava, os pássaros cantavam, as andorinhas não tardariam a chegar, o céu estava azul e a manhã chegava mais cedo. Era março de 2020. Os jovens deviam estudar online e arranjar com que se ocupar em casa. As pessoas não podiam ir mais aos centros comerciais, nem tampouco ao cabeleireiro. Dentro, em breve, não haveria mais vagas nos hospitais. E as pessoas continuavam a adoecer. Mas a primavera não sabia. Era a altura de tratar dos jardins, a erva estava cada vez mais verdejante. Era março de 2020. As pessoas foram postas em confinamento para proteger os avós, famílias e crianças. Acabaram as reuniões e refeições em família. O medo tornou-se real e os dias eram todos iguais. Mas a primavera não sabia. As macieiras e cerejeiras e todas as outras árvores começaram a florir e as folhas cresceram. As pessoas começaram a ler, a jogar em família, a aprender outra língua. Cantavam nas varandas e convidavam os vizinhos a fazer o mesmo. As pessoas aprenderam uma língua nova, ser solidários e concentraram-se noutros valores. As pessoas aperceberam-se da importância da saúde, do sofrimento, deste mundo que tinha parado, da economia que tinha tombado. Mas a primavera não sabia. As flores deram lugar aos frutos, os pássaros fizeram os seus ninhos, as andorinhas chegaram. Então chegou o dia da libertação. As pessoas ouviram na televisão. O vírus perdeu. As pessoas saíram às ruas, cantavam, choravam, abraçavam seus vizinhos, sem máscaras nem luvas. E então o verão chegou porque a primavera não sabia. Ela continuou lá apesar de tudo. Apesar do vírus, apesar do medo, apesar da morte. Porque a primavera não sabia, mas ensinou às pessoas o poder da vida.
do tempo é Deus, e como tal, Ele determina o nosso hoje e escreve o nosso amanhã. Por isso não adianta tentar apressar as coisas, pois só acontece aquilo que Ele quer. E nesse tempo Ele nos ensina que a melhor resposta muitas vezes é o silêncio. Então se cale, espere o tempo de Deus, porque no momento certo Ele vai virar esse jogo e vai mudar a história da sua vida. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós chegamos na Tua presença nesse momento para Te agradecer, ó Deus. Nem sabemos por onde começar, porque Tu tens cuidado de nós cada dia. Mesmo que alguma adversidade tenha aparecido, ó Deus, a Tua mão sempre esteve por perto e nós Te louvamos. Te agradecemos pela saúde que nós temos, pela alegria que nós temos, pelas famílias que nós temos e principalmente também agora por essa reunião aqui com todos os nossos irmãos da terceira idade. Muito obrigado, ó Deus. Nós sabemos que Tu tens algo bem especial para nós hoje de tarde e nós queremos pedir, ó Deus, que Tu abençoes todos os integrantes desse programa. Principalmente nós pedimos pelo pastor Natanael, ó Deus. Abençoa a sua palavra e que realmente nós possamos ser enriquecidos com tudo que nós ouvirmos nessa tarde. Que tudo seja para honra e louvor do Teu santo nome. E é nesse santo nome que nós oramos. Amém. Olá, queridos irmãos da Igreja Batista Central. Eu recebi com muita satisfação o convite da irmã Neara para trazer uma palavra aos irmãos nesse mês de setembro. Ela me pediu 3 coisas: para falar um pouco sobre a primavera, um pouco sobre missões nacionais e também trazer algumas fotos do nosso trabalho da congregação aqui em Teresópolis. Então vamos começar por este trabalho que estamos fazendo aqui neste bairro. Para quem não conhece, esta é a casa onde nos reunimos, né? Nossa Igreja Batista Betfagé. Nós temos a alegria de estar aqui já há alguns anos com a ajuda dos irmãos da Igreja Batista Central. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer por todas as orações, por todas as contribuições. Nós realmente nos sentimos amparados pela nossa amada Igreja Central. Então, nesse tempo de pandemia, tivemos que nos reinventar. Tivemos que fazer as coisas funcionar de um modo diferente, né? Tivemos que trabalhar online. Então, através desta ferramenta, o Zoom, nós temos feito as reuniões, os cultos, os estudos bíblicos, a escola dominical, e tem sido muito bom, realmente. O alcance tem sido excelente. Quero destacar esse grupo, nós chamamos de Encontro das Canecas. Trata-se de uma reunião dos homens, uma reunião bem informal, mas muito proveitosa, visando caminhar junto, visando discipulado, visando treinamento. Então, este é um grupo que tem me dado bastante satisfação ultimamente. Falar um pouquinho da minha família, para quem não conhece. Temos aqui do lado esquerdo a Rebeca, minha esposa Liliane, com a nossa netinha Ana Beatriz no colo, e a Tábita. A Tábita está morando lá em Santa Cruz do Sul, onde ela exerce o trabalho lá como médica, e a Rebeca continua aqui em Porto Alegre. Aqui temos, então, a Rebeca e a sua filhinha e o seu esposo Mateus, e ela está, então, estamos nos alegrando muito no mês passado, mês de julho, por ter completado a nossa netinha 3 anos. Tem sido uma grande bênção e eu não podia deixar de babar um pouco, né? Muito bem. Agora, queridos, aqui então o nosso trabalho. Muita dificuldade e muito tempo sem estarmos
assim que pudéssemos nos reunir presencialmente. Então fizemos bastante trabalho ao ar livre, especialmente ali na frente da igreja, com crianças, adolescentes e também adultos, e de modo especial na entrega, né, de cestas básicas e outros materiais. O Ministério de Compaixão e Graça tem sido muito relevante nesse tempo. Temos atingido diversas pessoas, temos realmente visto como isso é importante, foi e continua sendo importante nesse tempo de dificuldades. Com o auxílio de um grupo de mães amigas da nossa filha Rebeca, médicas, um grupo de mais de 100 médicas, elas têm nos ajudado assim para conseguirmos bastante coisas, não só a cesta básica, mas também roupa. Elas têm doado muita roupa, muito calçado, muito material escolar e sempre coisas novas, coisas de qualidade. Realmente tem sido uma bênção. Então temos envolvido os jovens, os adultos, as crianças nesse trabalho, e aí vizinhos então sendo alcançados, pessoas que não vinham antes à igreja agora estão vindo, alguns estão participando dos cultos online. Esse casal aqui, essa família, diversos dessa família já foram ganhas, e o que tocou no coração deles foi esse ministério de compaixão e graça, uma vez que este senhor tem muita dificuldade, especialmente no inverno, porque ele trabalha com jardinagem, então a igreja tem sido um apoio, e com isso Deus tocou no coração desta família, e eles estão sendo discipulados, se preparando para o batismo. Crianças envolvidas em compartilhar, fazemos questão de envolvê-las nisso, especialmente no Natal, tivemos momentos de alegria, o poder compartilhar com as crianças e as famílias. E aqui eu queria destacar rapidamente, uma grande bênção nesse Ministério de Compaixão e Graça foi esse momento. Temos aqui ao lado esquerdo o pastor Delta e a sua esposa Fátima e os seus filhos, e nos alegramos porque quando o filho mais velho, que está ao lado da nossa filha Rebeca, quando ele estava se preparando para ir estudar na aeronáutica, ele necessitava de um computador e ele não tinha, mas Deus abriu as portas e a nossa filha, através do grupo, angariaram fundos, e foi gostoso poder compartilhar com ele, então, e ver a sua alegria em ganhar um bom computador. Queremos compartilhar um pouco da palavra, então, nesse tempo de primavera e de missões. Eu pensei, como posso abordar esse tema de modo descontraído, gostoso, e que possa ser uma bênção para cada um dos irmãos? Então eu pensei, que tal inicialmente levar os irmãos para uma viagem imaginária, com as suas famosas e exuberantes tulipas? Lembro-me de uma vez, quando fui com minha esposa para a Alemanha, fizemos uma escala em Amsterdã e o avião fez um voo rasante por sobre aquelas imensas plantações de tulipas. Que coisa fantástica e maravilhosa! Mas será que nesta primavera eu poderia, quem sabe, além de trazer esta exuberância, variedade de tulipas, trazer aqui também floresta na Bélgica, floresta chamada Floresta Azul. O azul predomina numa grande região de florestas ali, um cenário fantástico. Ou quem sabe eu poderia estar trazendo aqui para a gente se alegrar com as cerejeiras do Japão, uma florada fantástica. Muitos vídeos nós encontramos aí na internet, é uma maravilha da criação de Deus. Ou, quem sabe, simplesmente observar o desabrochar das flores. Que coisa tremenda e maravilhosa. Ou, quem sabe, visitar os campos de lavanda da França.
Na verdade, irmãos, eu trouxe isso aqui só para a gente fazer brilhar um pouco os nossos olhos, mas o que eu quero trazer é hoje a reflexão sobre uma outra planta, uma só planta, que a sua flor nem é tão bonita, não. Passa despercebida além, apesar da sua grande importância. Eu gostaria de focar com os irmãos nesses próximos minutos o nosso olhar na criação de Deus. Lembro do Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, atrás daquelas flores todas, mas também nesta árvore que nós vamos hoje parar para admirar, vemos a mão de Deus, vemos a glória de Deus sendo proclamada e anunciada nesta criação de Deus. Eu estou me referindo às sequoias. Não sei se todos já ouviram falar da sequoia, aí está ela, pujante, sobressaindo lá na região montanhosa da Califórnia. Lá é o lugar principal, o habitat principal da sequoia. De lá ela já foi para algumas partes do mundo, mas ali está ela então, toda pomposa acima das outras árvores. Se as outras árvores estão ali numa altitude de 20, 30 metros, como seria o caso da altura do nosso pinheiro, aqui da nossa araucária, esta árvore sobressai de todas elas. Não é muito frondosa, não é muito bonita em si, mas tem coisas peculiares que acho que nós podemos meditar hoje, nos alegrar e tirar lições dessa maravilha. A primeira delas que eu gostaria de refletir é justamente sobre a grandeza desta árvore. Imaginem, os irmãos, uma árvore do tamanho de um prédio. A sequoia chega a 115 metros, já imaginaram a altura de um prédio de 35 andares? Sem aço, sem concreto, ali nasceu de uma sementinha esta grande árvore, pujante, uma árvore tremenda e fantástica, criação de Deus. Há muitas dessas árvores lá na Serra Nevada, não sei se algum dos irmãos, porventura, teve a oportunidade de visitar, mas esta árvore, que é bastante robusta, né? Ela é bastante alta, e isso que eu gostaria de refletir um pouco sobre isso. Irmãos, nosso Deus, ele não precisou de ferro e concreto, se bem que ele também criou ferro e concreto, né? Mas esta árvore ali, ela sobe a essa altura de 115 metros, diz que tem dois tipos, na verdade tem muitos, mas dois tipos são os que predominam. Um é chamado de sequoia gigante e a outra de sequoia mamute. Esta árvore, irmãos, com 17 metros de diâmetro, já imaginaram? Cerca de 15 homens têm que dar as mãos uns aos outros para conseguir abraçar esta árvore. Se fosse útil a sua madeira, mas não é para construção, se pudesse ser usada para a construção de casa, diz que daria para construir, imaginem, 40 casas com 5 cômodos cada um. É tremenda esta criação de Deus. Então, 115 metros de altura, 35 andares de um prédio. Se quisermos uma outra comparação, então temos aqui a árvore, 115 metros e 60 centímetros, sendo mais especificamente, ao meio, então, aqui, a Estátua da Liberdade, com 93 metros, o Big Ben de Londres, com 96 metros, e a sequoia, mais alta que estes. Tremenda esta natureza de Deus. Olhem só. Diz que é difícil poderem receber a licença, mas numa situação de estudos conseguiram a licença de escalar esta árvore tão gigante. Só de olhar para cima a gente fica com dor na nuca, não é mesmo?
Diz que milhares de visitantes se puseram à base de tais árvores, primeiro atônitos, depois reverentes. Alguns foram estimulados a ter maior apreço pela criação de Deus e pela sabedoria daquele que fez este esplendor, fez tal esplendor. Este é o nosso Deus maravilhoso. E nessa altura, então, gostaria de ler o versículo de Romanos. Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Quem que poderia chegar ao pé de uma árvore desta e duvidar de um Deus poderoso, um Deus criador que fez esta maravilha? Ela testemunha de Deus, é uma obra das mãos de Deus. Eu gostaria, em segundo lugar, falar da firmeza desta árvore. Então, eu trouxe uma comparação aqui, irmãos, com o campo de futebol. Eu sei que nós aqui, nesta idade, não podemos mais praticar o futebol, mas nós sabemos o tamanho de um futebol. Então, em torno deste campo de futebol, tamanhos normais, eu criei uma esfera azul. Sabe por quê? Porque este é o alcance das raízes de uma árvore, de uma sequoia. Então, se você plantasse, peguei aqui o gigantinho aí, o gigantinho não, né? O gigante beira-rio. Se você plantasse uma árvorezinha lá no centro do campo, as raízes se espalhariam até ultrapassar a Padre Cacique, até chegar quase lá no Guaíba. Imaginem, do centro até na lateral, 360 metros, ou seja, pegando as duas extremidades, as raízes chegam a mais de meio quilômetro, queridos irmãos. Já imaginaram isso? A raiz não é profunda? Dizem que a araucária, eu não sei se é verdade, não consegui constatar, a araucária tem uma só raiz forte, ela vai lá nas profundezas, quase da altura dela mesma, no caso 20 ou 30 metros. Mas esta gigante cegonha não, irmãos. Ela tem raízes somente de 1,5 a 3 metros só, porque ela dá lá nas montanhas pedregosas, sim, tem muita umidade, mas lá ela não teria como penetrar na profundidade. E olha o que Deus faz. Deus faz ela formar uma teia entrelaçada de raízes. E aí, então, esta firmeza que ela tem é algo realmente fantástico, porque ela vai vencer as tempestades, ela vai vencer os raios, ela vai vencer, inclusive, as queimadas, o fogo, a todo tipo de inimigos, de insetos e coisas desse tipo. Nada derruba a sequoia, porque ela está com as raízes entrelaçadas. Aqui, irmãos, eu quero começar a aplicar isso na nossa vida. Deus precisa de sequoias, Deus precisa de gente que tenha sua altura não para aparecer, mas que seja influente. Mas Deus também precisa de sequoias que estejam firmes, que resistam às pressões do mundo, às tentações, às tempestades da vida. Quantos que se dizem cristãos, quando vem um temporal, elas sucumbem porque lhes falta raízes de sequoia. E a raiz da sequoia, irmãos, tem uma coisa assim interessante, porque estas árvores, diz que elas se ajudam mutuamente a ficar de pé, porque as raízes são entrelaçadas com as demais árvores em volta. Então imagina essa circunferência grande de meio quilômetro, quantas raízes, de quantas árvores as raízes estão entrelaçadas. Queridos irmãos, aqui nós temos uma coisa fantástica que nos ensina que nós temos que estar entrelaçados uns com os outros. Nós não podemos nos isolar, nós não podemos ficar sozinhos, nós temos que compartilhar a vida uns com os outros. A igreja está aí para favorecer isso. Temos que orar uns
pelos outros, ajudar uns pelos outros. Há tantas sugestões na Bíblia que nos ajudam a fazer e assim entrelaçar as nossas raízes, e assim então nós não sucumbiremos, por maior que seja a tempestade da vida. Ah, irmãos, como é maravilhoso isso, como é fantástico isso, mas eu quero ir em frente. Eu gostaria de dizer o seguinte: tem pessoas que não se assemelham a sequoias, se assemelham ao bonsai, ou árvorezinha bonita, o bonsai, né? Mas por que que essa árvore é tão pequena? Os japoneses são especialistas no desenvolvimento dessas árvores, né? Pequenas árvores, já um costume de muitos anos. Tudo que é árvores, frutas, flores, eles transformam numa miniatura. E como é que acontece isso? Ah, isso acontece o que esse homem aqui lá de Curitiba fez com a araucária. Imagina aquela araucária de 20 ou 30 metros, ele criou uma do tamanho de 90 centímetros. Apenas 90 centímetros. Diz que é muito difícil, parece que é a única araucária bonsai que tem por aí. Já ofereceram pequenas fortunas para comprar, mas ele não vende. Mas como é que eles... Eu tive uma curiosidade, assim, bem rapidinho, compartilhar com os irmãos. Os irmãos devem também saber isso. O que é que acontece que uma árvore não cresce? Uma araucária pode ficar num vaso tão pequeno, tão raso. Sabe o que é, irmãos? O segredo diz que está aí. Estão vendo? A tesoura. Eles podam não só os galhos, mas desde cedo, especialmente as raízes. Diz que assim que a plantinha é semeada, tiram aquela plantinha, tiram toda a terra, lavam bem, pegam uma tesoura esterilizada, cortam a raiz principal e depois plantam, e com todos os substratos e tudo que está em volta, tudo mais, eles ficam constantemente cortando as raízes. E aí a araucária não. A araucária não. Tanto a araucária quanto qualquer outra árvore não cresce, fica anã, fica um bonsai. E aqui, irmãos, eu quero questionar aqui, porque eu questionei o meu coração, estive orando diante de Deus e perguntando ao que eu me assemelho, a um bonsai ou uma sequoia? Deus necessita de sequoias? Sim, irmãos, o campo missionário necessita de sequoias. Agora, logo nós pensamos em grandes evangelistas ou grandes missionários, talvez a gente pense no Hudson Taylor, lá na China, né? Uma verdadeira sequoia, ou outros, né? Na Índia, na África, poderíamos citar tantas sequoias no campo missionário, mas eu quero dizer, irmãos, que sequoias não são só aqueles gigantes que vão lá para o campo missionário, são aqueles também que, nas suas casas, nas suas igrejas, favorecem a obra missionária. Eu creio que tem muitas sequoias em nossas igrejas que não são reconhecidas por ninguém. Talvez alguém olhe e diga: esse é um bonsai, esse daí não está fazendo nada por missões, talvez não está evangelizando, ele não é um Billy Graham com uma sequoia, mas ele está ali evangelizando, e ele está ali orando pelos seus vizinhos, ele está orando por missões. Queridos irmãos, nós, na nossa idade, eu não sei qual a sua idade, mas eu quero dizer que você também pode ser uma sequoia. Vou usar esse termo pela primeira vez na minha vida, uma sequoia missionária, sem impressionar ninguém, com a aparência de um bonsai, mas usado por Deus. Então, seja fiel a Deus nas suas orações, seja fiel a Deus em contribuir para missões. Mais vale o que você investe na obra do Senhor do que você investe na sua vida. Está ciente disso, irmãos? Que eu e você possamos ser verdadeiras sequoias, mas eu quero ainda ir em frente,
o tempo corre, eu não tenho muito tempo. Eu gostaria, então, de falar que, em terceiro lugar, esse gigante da natureza aí, da sequoia. Quero falar um pouquinho da longevidade, porque a gente fica diante de uma árvore dessa de boca aberta, né? Não para trazer qualquer adoração a esta árvore, longe disso. Há aqueles que adoram a natureza, que veneram a natureza. Não, não. Nós adoramos ao Deus que criou esta natureza, muito maior do que essas sequoias é o nosso Deus. Agora, vamos ver como é que é a grandeza de Deus. Vocês sabem qual é a idade de uma sequoia, queridos? Será que é 100, 200, 500 anos? Ah, é uma coisa impressionante. Olha o que eu li, de uma forma poética, mas um pouco exagerada, mas aí eu explico. Diz aqui, na Califórnia, no extremo oeste, temos belos monumentos do passado. As sequoias, monumentos que eram plantinhas quando Noé foi sepultado, arvorezinhas quando a Torre de Babel foi abandonada, robustas e gigantescas quando Davi matou o gigante, e quando a árvore sobre a qual Cristo pendurado perdeu a vida, ali nas praias e nas encostas das montanhas da Califórnia, aquelas mesmas sequoias levantavam seus braços folhosos para orar. Elas continuam ali, aquelas sequoias da Califórnia, sequoia supervirens e sequoia adendron, giganteum, ou popularmente sequoia gigante ou sequoia mamute. Bom, queridos, nós não podemos afirmar que aquelas sequoias antigas e gigantes, de fato, são tão velhas quanto Noé, mas as pesquisas científicas, olha o que eu tenho aqui, uma árvore cortada. Esta árvore, ela contém todos estes círculos, todos os círculos. E através do estudo destes círculos, os cientistas chamados dendrocrinologistas, né, que estuda as árvores e a idade das árvores, que é um método científico realmente, eles chegaram à conclusão, agora pasmem, irmãos, de que uma árvore tem pelo menos 3.200 anos. 3.200 anos, e eu procurei muitas fontes, cientistas brasileiros, americanos, todos concordam com esta pesquisa. Que coisa tremenda! Então, alguns dizem que é possível sim, que tenha 4, 5 ou 6 mil anos até. Então, nesse caso, de repente até chegaria lá no Noé, mas pelo menos nos dias de Davi, com certeza esta árvore, irmãos queridos, olha um pouquinho para essa árvore, de saber que ela era uma plantinha, ou já era uma plantona, não sabemos, nos dias de Davi, olha que coisa louca, né? Mas isso mostra o quê? Mostra a grandeza de Deus. Agora, irmãos, pensem comigo, se Deus criou uma árvore que dura tanto tempo, milhares de anos, será que Deus estaria nos enganando quando fala de vida eterna? Isso aí é quase uma eternidade, não é mesmo? Isso aí só nos faz dizer que de fato existe a vida eterna. Essas árvores aí ainda não são eternas e não vão ser, porque nós sabemos que um dia tudo será destruído. Deus fará um novo céu e uma nova terra. Mas isso aqui fala da longevidade, embora os nossos dias não chegam nem perto disso, não é mesmo? Eu que já vou indo logo aí para os 70, eu vejo que a vida passa rápido, né? A Bíblia até diz, como a flor da erva, ela murcha, né? Então, mas vejam só, se uma árvore chega a milhares de anos, nós vamos passar com o nosso Deus muitos milhares de anos. Então, paramos diante dessa árvore para glorificar o nosso Deus Criador. Então, agora eu gostaria de passar para o
o próximo ponto aqui e falar da resistência. Os irmãos estão vendo aí essa árvore, ela possui umas cascas que chamam muito a atenção. Diz que a casca da árvore, ela chega a ter uma espessura de até 90 centímetros. Olha só. Os galhos chegam a ficar até quase 2 metros de grossura, mas em toda a extensão, esta árvore, quanto mais perto da terra, mais grossa é essa casca. Agora, essa casca tem um valor muito grande, porque ela é responsável para que esta árvore resista. Por quê? Diz que essa casca ela é esponjosa, e ela, então, ela armazena água por longas secas, até quando há queimadas e tudo em volta queima, ela fica de pé graças à sua casca. E mais, ela produz um produto químico. Olha só, um produto químico chamado tanino. Outras árvores também produzem, mas a sequoia em grande quantidade. E o tanino, ele protege a árvore de insetos, protege a árvore até de larvas e do besouro que existe lá, essas larvas mortíferas, mas o tanino é mais forte do que elas e aí preserva. Mas mais do que isso, irmãos, olha que interessante, ele preserva também porque ele vai fazer com que as queimadas não derrubam. E aí ela pode, então, suportar ao fogo, ao vento, às tempestades de neve, temporais grandes. E diz que porque ela é alta, ela atrai os raios e nada consegue ter maior força do que ela, queridos irmãos. Estamos diante de uma grande criação de Deus, algo tremendo e fantástico. Agora, aplicando rapidamente, será que nós não deveríamos ser mais resistentes às provações, às tempestades, às tentações? Será que nós perdemos a capacidade de armazenar a proteção, o antídoto? Eu estou me referindo à fé, à confiança, essa fé que vence os dardos inflamados do maligno, essa fé que vence esses raios temporais. Irmãos, nós temos que pedir para Deus mais casca de sequoia, né? Mais capacidade de armazenar esta proteção maravilhosa. Infelizmente, eu não tenho muito tempo aqui, meu tempo está se esgotando, mas ainda queria falar mais um outro aspecto rapidamente. Os cuidados, quais são os cuidados que se deve ter com uma sequoia? Então, diz que os guardas florestais lá no Parque das Sequoias, lá na Califórnia, um dia encontraram lá uma grande árvore caída, e foram pesquisar para ver qual que era a razão, e todos os métodos científicos disponíveis, nada indicava alguma coisa que pudesse ser a causa daquilo. E eles ficaram intrigados. E eles, então, diante das outras árvores que aí estão, eles viram que tinha árvores que suportaram ao fogo. Diz que tem algumas árvores que têm até um túnel lá por dentro, até 20, 30 metros, queima lá dentro, mas a árvore não vem ao chão. E eles ficaram intrigados porque que aquela e outras também caíram. E eles começaram a ver que o homem fez algumas bobagens. Uma dessas nós vemos nessa foto. Tem diversas árvores que eles criaram passagens, cortaram alguma parte ali, e tem até carros que passam por baixo das árvores. Os irmãos devem conhecer isso. Tem uma que nós já conhecemos de muito tempo, já disse que já foi feita a primeira vez isso lá em 1800 e tanto, fizeram uma estrada por baixo da árvore. Agora, isso é uma agressão e ela acaba sendo fragilizada. Mas não foi esse o caso da pesquisa desses guardas florestais. Eles, diante da árvore,
eles chegaram à seguinte conclusão, eles perceberam que as raízes haviam sido danificadas. Chegaram à conclusão que o problema foram os homens que caminharam, muitos turistas andando de volta, são milhares e milhares por ano ali andando em volta, andando em volta. Isso fez com que as raízes, que são bem rasas, né, 1,5 m no máximo, ou alguns chegando a 3 metros, e foi soltando uma das outras, foi perdendo a consistência, a terra ficou muito macia, e isso foi a responsável pela doença e a queda da árvore. Irmãos, eu vejo uma grande lição aqui. Nós temos que cuidar com tudo que circunda a nossa vida, com as pessoas que estão à nossa volta, pessoas com pensamentos diferentes, ideologias diferentes, doutrinas diferentes. Nós não podemos nos separar de pessoas que creem diferente, não é mesmo? Nós não podemos nos enclausurar lá só com os irmãos da igreja, mas muita gente pisoteando a nossa volta, não só com seus pés, também com a sua língua, muita gente causando verdadeiro estrago, e nós temos que, então, irmãos, fazer o que eles fizeram lá na Califórnia, criar cercas. Necessitamos de criar cercas para a nossa sequoia, para nos proteger daqueles que estão à nossa volta, especialmente das hostes infernais que estão nos rodeando, com o diabo andando ao nosso derredor, procurando nos devorar. E aí, irmãos, novamente entra o segredo da vitória. O que cerca a nossa árvore são as mãos do Senhor. À medida que nós andamos com Ele, vivemos na sua presença, nós recebemos essa cerca que nos protege para que nós fiquemos de pé. Queridos, nós muitas vezes, no afã, no cuidado que queremos ter com nossa vida, às vezes caímos em exageros, às vezes nos apegamos a ensinos que não têm muita base na Bíblia. Temos que ter cuidado. Eu estou aqui me referindo ao que aconteceu com os guardas florestais lá na Califórnia. Diz que quando eles começaram a perceber os incêndios que aconteciam ali com frequência, eles começaram a apagar aqueles incêndios. E aí chegaram à conclusão de que quanto mais eles apagavam os incêndios, mais as árvores ficavam vulneráveis, fragilizadas, até conseguirem descobrir o seguinte, que a sequoia, ela se utiliza das fogueiras, do fogo que acontece na sua base, e esse fogo normalmente queima tudo em volta, mas não atinge a parte alta, e como ela tem uma casca bem grossa, úmida, ela continua viva. Agora, se a sequoia não passar por pequenos incêndios, eles constataram que aí, quando vem um grande incêndio, aí ela não resiste. Conclusão, ela necessita de incêndios, pequenos incêndios, médios incêndios, para que possa vencer, ficar de pé diante dos grandes incêndios. Eu vejo aqui uma grande aplicação para a nossa vida, porque, irmãos, nós também, como cristãos, como servos de Deus, passamos por muitos temporais, às vezes os raios são fortes e há incêndios de todo tipo, e nós ficamos, não entendemos e às vezes nos revoltamos, quando nós tínhamos que em tudo dar graças, não é mesmo? Porque nem imaginamos que os pequenos incêndios, as pequenas provações ou médias provações, elas estão nos fortalecendo, estão fazendo com que nós, na hora dos grandes incêndios, possamos ficar de pé. Não sabemos como será o amanhã, não sabemos quais incêndios nós passaremos, para uns de um jeito, para outros de outro, mas eu quero dizer, irmãos, você e eu, nós podemos ser firmes
como uma sequoia. Nós já somos mais longínquos do que uma sequoia. Temos a vida eterna. Agora, vamos cuidar da árvore, vamos protegê-la de toda a influência à nossa volta. E vamos agradecer a Deus porque Ele está conosco. Concluo dizendo, querido irmão, cuide da sua sequoia. Você quer ser uma sequoia gigante? Eu quero. Eu quero. Mesmo que seja com a aparência de um bonsai. Que Deus abençoe a todos.